Obrigada, Luciana. Eu vou, eu vou pedir que vocês, em algum momento, Cecília, ou a própria Ângela, tiver uma pausa, para nós tirarmos uma foto para registrar esse nosso encontro e deixar, né, marcada aí a Tá. presença da Ângela, que seja Cíntia, bem-vinda. eu vou Você pedir a regi- você para fazer novamente a apresentação, para ficar, porque vai, como vai ficar gravado, vai para o YouTube, para a gente apresentar a nossa convidada. É com muito prazer, então, que nós convidamos a Ângela Baiocchi, nossa associada titular aqui da TFRJ e também da Tefago de Goiânia, onde a Ângela reside. Mas a Ângela também é carioca, né, Ângela? Sou, Então, então está sou tudo em casa, carioca né? baiana. Aham. Então, a Ângela vai falar sobre o tema Quando o amor e as relações familiares caminham para a judicialização, e ela vai falar, então, da sua experiência com mediação e perícia. A Ângela trabalha há mais de 30 anos, especialista em psicodrama terapêutico e socioeducação, mestre em educação, também na área psicojurídica, como perita e mediadora. E supervisora da ONG Conviver, que é de famílias adotivas há muito tempo, quando eu conheci a Ângela, então, na década de 90, dentro dessa área da adoção. Então, Ângela, você tem a palavra e sinta-se muito bem acolhida por todos nós aqui do Rio de Janeiro e nossos convidados. Muito obrigada. Cíntia, muito obrigada. Vera, Cecília, que são as amigas que eu tenho aí na ATFRJ, a Sueli também, né? Pessoal da velha guarda. E me sinto muito honrada pelo convite, tá? Gente, então é o seguinte, esse tema, né? Ele veio parar na minha vida porque eu era terapeuta de famílias. Então, por ser terapeuta de famílias, num determinado momento em Goiânia, não existiam muitos profissionais da área de família, então eu fui convidada, interessante que fui convidada isso na final dos anos 80. Fui convidada por um advogado de São Paulo que veio resolver um caso em Goiânia, e esse advogado chegou em Goiânia e falou: mas como na vara de família não tem psicólogo nessa cidade? Final dos anos 80, né? Então, nós precisamos de esse caso vai envolver uma análise psicológica, tem que ter alguém para resolver isso aqui. Era uma guarda de uma criança. Aí, nessa situação, me fizeram o convite. Oi? Alguém falou? Ah. E aí me fizeram o convite e eu fui atender esse convite, fui atender essa demanda, assim, sem saber o que seria. E que faz muito meu jeito de ser, eu sou curiosa, sou ousada, então eu acho que deu certo isso. Aí fui para resolver isso, e nisso eu falei: gente, cadê os livros para discutir isso? Onde eu vou encontrar livros para falar de psicologia de família na área jurídica? Como que eu vou resolver essa parte? E não tinha. Nessa época não existia no Brasil, tá? Não existia bibliografia nessa área. Eu fui para a PUC, no Rio de Janeiro, que sempre foi uma referência minha de biblioteca, e fui pesquisar e achei algumas coisas, mas por advogados, por pessoas da área jurídica que falavam um pouco sobre isso, ou de psiquiatria na área criminal. Então, a área criminal também falava um pouco disso. Então, para vocês verem, não faz muito tempo essas coisas, né? A entrada do psicólogo na área jurídica no Brasil é muito recente, é muito nova. Depois disso, eu descobri que em Portugal era muito fácil ir acesso a livros em português e que lá editavam muitos livros na área jurídica, eles trabalham muito com essa área. E aí eu fui me alimentando disso e fui criando essa trajetória. Por que eu estou dizendo isso? Nesse primeiro momento, né? O CNJ não havia criado ainda a lei da mediação, como também não existia a lei da alienação parental, o ECA estava engatinhando, então uma série de outros institutos legais não estavam prontos ainda, né? Eles foram evoluindo, tanto que a lei da mediação é de 2015, né? A lei da alienação parental é 2010,
Então, tudo veio, né, nessa esteira. E então, fui me interessando por isso, e no começo era bastante interessante, porque nós, como terapeutas de família, como terapeutas que estudamos muito as teorias sistêmicas, e também como psicodramatista, que o psicodramatista tem uma pegada muito com o psicossocial. O psicodramatista, ele tem uma formação muito ampla, no sentido de olhar o sentido da rede de pertencimento, do átomo social. Então, eu tive essas facilidades de entrar nessa história, mesmo no momento que não existia uma oficialização dessa prática. Não existia. Mesmo a terapia familiar era inicial. Mas deu certo. E foi dando certo, e foi dando certo. E eu fui entrando nisso. Aí conheci uma colega nossa da terapia familiar, de São Paulo. Me ajuda aí, Cíntia, a lembrar, ou Cecília. A Verônica. A Verônica Sim, Ferreira. Verônica César de Andrade. Verônica já estava também pensando sobre isso, e nisso ela publicou um livro, ela era advogada, que fez psicologia e terapia familiar, e aí ela também entrou nessa conversa, quando não era lei, tá? O que mudou? Por que eu faço esses momentos, né, para a gente perceber? Nesse momento, antes da lei, nós, terapeutas familiares, podíamos nos chamar de mediadores, abrir a nossa porta como mediadores e dizer que fazíamos mediação, e fazíamos muito bem feito, tá? Com o advento da lei, o que aconteceu? Não, vou intercalar aí um assunto. Quando a advocacia, né? Vocês sabem que no Brasil hoje tem 1 milhão de advogados, né? O número é muito grande. Os advogados começaram a perceber que eles podiam entrar na área da mediação, que a mediação, assim como a terapia familiar, ela não é fechada para psicólogos ou para médicos, né? Ela é uma área que outras pessoas podiam atuar como mediadores. Aí, porque já tinha mediação em outras áreas, mediação para empresa, conflito empresarial, mediação para conflito com inquilinos, conciliação, já usava essas palavras para resolver alguns conflitos. E aí, quando veio a lei, os advogados vieram com tudo para dizer: mediação é nossa. Mediação é o nosso campo de trabalho, nós é que vamos discutir isso, porque vai envolver uma atuação dentro do jurídico e nós temos que ganhar esse território. E vieram de verdade, e vieram muito bem organizados, muito bem estruturados, e conseguiram em 2015, inclusive fui convidada para ir ao CNJ para o lançamento da lei. Aí, quando eu chego lá no CNJ, eles passaram bastante vídeos, né, da criação da lei. A lei era toda, assim, no início dela, toda com teoria sistêmica. Eles pegaram a teoria sistêmica naquele primeiro momento e criaram a lei em cima da teoria sistêmica. Foi incrível, assim. Inclusive, estava eu e a colega que foi presidente da Abratef, a Silvana Silvestre. Ela também foi nesse evento. E então a gente falou: nossa, estão valorizando nossa praia. E, bem, hoje não, hoje eles estão com uma conversa, a mediação está numa conversa bem jurídica, bem, eles adaptaram para o universo jurídico, então está bem diferente. Ok. O que acontece para a gente se tornar mediador? A gente agora, por causa da lei do CNJ, a gente precisa fazer um curso reconhecido pelo CNJ. Embora a gente possa fazer, eu faço, tá? Então, você faz. A gente faz, vamos dizer, hoje, acho que pela trilha toda, né? Então, aqui na minha cidade, eu tenho um respaldo de reconhecimento, né? Então, eu faço.
Mas o ideal para quem vai começar é que façam cursos curtinhos. Aí no Rio tem trabalhos incríveis. Inclusive, eles chamam de Câmara de Mediação, o grupo de advogados. Eles não chamam de terapia familiar, de nada. Porque uma das coisas que eles tentam deixar muito claro é que mediação não é terapia, mediação não é da área clínica, mediação não tem que configurar nesse universo da clínica. Então, é uma vontade, uma necessidade de firmar o território, né, dentro do entendimento jurídico. Então, bem, eu só quis clarear para vocês, assim, né, o que é o ambiente do entendimento da mediação. Mas não quer dizer, né, que a gente possa fazer dentro da terapia familiar trabalhos de mediação, a gente faz, tá? E podemos emitir documentos, tá? Mas lógico que conforme a ligação que vocês têm com juízes, com o Ministério Público, talvez eles sejam engessados, que eu considero engessados, tá? Essa ideia de que a mediação é um território bem restrito e que precisa desse diploma, tá? E o que é o diploma? O diploma, o treinamento, né, dos mediadores. O treinamento dos mediadores é uma conversa sobre as leis, né? Principalmente as leis. Qualquer pessoa que aqui do nosso grupo, né, que queira ou que já trabalhe com o psicojurídico, sabe que nós temos que entender leis. Nós temos que entender o ECA, o Estatuto do Idoso, nós temos que entender profundamente, saber conversar, saber discutir. Outra coisa fundamental da área psicojurídica, nós vamos mexer com uma área legal, então nós vamos ter que saber escrever muito bem. Escrever muito. E escrever com todo o cuidado, todo o rigor, toda a ética, para isso não virar armadilha. Porque o grande desafio da prática dentro da área jurídica é que é um ambiente, né, belicoso, é um ambiente que lida com conflitos o tempo inteiro, e ainda, mesmo que seja dentro da área da infância e juventude, que seja da área da família, ainda existe aquela ideia, né, é velha, mas ela persiste, de que o advogado A tem que defender o A e o B, e tem que botar os dois para brigar. E quem ganhar, ganha o advogado. Né? Então, assim, fazer o advogado pensar nas crianças envolvidas, pensar no drama daquela família, pensar num processo longo que aquela família pode estar sofrendo, então, no desastre que é um divórcio mal sucedido, no desastre que é uma guarda mal sucedida, tanto que agora tem essa lei, né, do Bernardo, tem a lei do Henri Borel, tem a lei, quer dizer, a justiça ela vai criando uma lei, outra lei, né, para ver se ela organiza um pouco essas questões, mas até hoje é um grande desafio. E um grande desafio porque nós não conseguimos plenamente lidar com tantas coisas da sociedade, né? Tantos conflitos. Nós hoje somos uma sociedade de conflito. Nós somos uma sociedade beligerante, uma sociedade, né, muito complexa, muito complicada, né, muito difícil. Gente, eu posso ir falando, deixa eu falar com vocês. Assim, eu sou bem falante, mas posso também, não fiz slides, que eu conversei com a Luciana na dúvida. É roda de conversa, e deixei para resolver tudo isso muito agora, muito em cima. Então, eu fiz um pequeno texto, assim, que eu vou andando. Eu posso ir andando sem mostrar para vocês, mas eu posso mostrar. O que vocês preferem? Que eu deixe o texto, depois eu posso mandar o texto para vocês, porque não ficou em forma de slide, ele ficou em forma de texto. O que vocês preferem? Levanta a mãozinha, quem prefere que eu fale e siga dessa maneira?
Tá. Quem prefere ficar vendo o texto? Ah, pouca gente. Mas quem prefere ver o texto pode receber o texto depois também. Pode, Todos pode. nós vamos receber o texto. Eu já combinei com a Luciana que eu vou mandar. Eu não mandei antes nem nada por causa da dúvida. E assim, não fiz os slides porque eu fico pensando assim, né? A gente pode perder um pouco e ficar muito engessadinha ali, tá? Então, o que que é esse contexto? Por que que eu gosto sempre de falar do contexto amoroso? Porque quando a gente chega lá, pega uma família que está no litígio, pega uma família que está brigando por alguma situação, né? Que situações são essas da briga? Briga por causa de herança, briga porque quer guarda de filhos, briga porque tem partilha de bens que não concordam, brigam por conta de tudo isso que a gente já sabe, né? A gente sabe esses temas, né? E o que é que traz? Eles geralmente trazem muitos dramas, às vezes entraram já em violência física, o casal, principalmente, já teve situação de violência física. Tem umas outras leis que eu questiono, eu e os pares questionamos, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Maravilha, perfeita, necessária, tudo bem. Mas, no contexto de família, quando nós vemos as famílias em conflito, a Lei Maria da Penha é muito mal usada. Por quê? Se o ex-cônjuge vai na porta da casa, dá um soco na porta, abre essa porta, senão eu chuto, igual lembrei dos 3 porquinhos. Abre, senão eu sopro. Então, a mulher grava essa cena, filma ou põe áudio, né? Leva na delegacia, pronto, Maria da Penha. É isso, tá? E tem, lógico que tem a violência que precisa. Não estou excluindo as necessidades. Mas aí esse sujeito vai receber uma medida que ele vai ser colocado numa situação, às vezes de tornozeleira, ou não. Se ele não desobedecer, não tem tornozeleira. Ele vai ter tornozeleira se ele desobedecer, né? Se ele desobedecer, vai ter. E aí ele vai ter que ficar longe da família. O que acontece? Ele tem guarda compartilhada. Como é que ele vai ficar sem ver a mãe dessa criança? Como é que um homem vai ser pai sem conversar com a mãe? Como é que essas crianças vão se sentir com o pai proibido de ver a mãe, né, acusando o pai disso ou daquilo, né, que elas fazem, ou vice-versa. É muito raro o homem pedir medida protetiva contra a mulher, até porque ele vai sofrer tanta discriminação na delegacia, ele vai passar tanto vexame na delegacia, quando ele falar que ele está com a cabeça cortada porque a mulher bateu, quando ele falar que o ombro dele quebrou, ele está cheio de pino porque a mulher deu uma surra nele, ele não vai receber Maria da Penha. Ele não vai ter medida protetiva daquela mulher. E tem mulheres violentas, tá? Existem mulheres que cometem atitudes muito, muito duras com os homens. Então, a gente tem todos esses temas, quando nós estamos com peritos ou com mediadores, isso tudo vem um caldo bem grosso de situações dramáticas, problemáticas, e que envolve tudo, tá? Envolve tudo. Quando você vai pegar uma família para perícia ou para mediação, você não sabe o que está acontecendo, a princípio. É tudo burocrático. O juiz manda, né, uma solicitação, você é incluída, você dá, no meu caso, eu só trabalho para privado, eu não trabalho dentro do tribunal, eu não trabalho dentro de instituição, que é um modelo que adapta ao meu estilo, porque eu não gosto de ser presa a nada. Então, sempre gostei de ser livre. E acho que nessa área é melhor você
funcionar de forma livre. Se você é funcionário do tribunal, que, por exemplo, as pessoas pobres, ou mesmo que não tenham recursos, né, não precisa ser pobre, que hoje a classe média não tem recursos também, elas vão para a defensoria pública, elas vão para atendimento dentro do tribunal, que tem uma pequena equipe, e essas equipes, elas funcionam muito ligadas ao sistema de poder, tá? Eu moro muito pertinho de Brasília, então eu dialoguei muito com os colegas de Brasília, e Brasília tem um sistema jurídico imenso, imenso. Dentro do tribunal trabalham centenas de psicólogos, e que lá dentro mesmo se faz as mediações e as intervenções de perícia também. O que a gente observa? Quando os peritos ou mediadores estão dentro do sistema, eles fazem aquilo que o sistema quer. Eles obedecem às regras do sistema. E eu fico, assim, apavorada, tanto que muitas vezes o pessoal de Brasília vem a Goiânia solicitar nossos serviços aqui. Tá? Por quê? Porque Brasília há uma contaminação muito grande de relacionamentos, né? Entre poderes, diferentes poderes, tá? Nós temos aí o colega delegado, o Gilson, né? Então, ele deve entender bastante disso, melhor que eu até. Então, assim, o conselho tutelar pode ter uma ligação com a pessoa da delegacia da mulher, aí a delegacia da mulher pode ter uma relação com alguém do Ministério Público. Então, em Brasília, isso é muito mais intenso, né? E se o psicólogo trabalha dentro da instituição jurídica, ele tem poucas chances de se envolver, né? De dizer o que ele vê. Ele vê, mas não pode dizer. Então, eu tenho, assim, uma esperança, tá? Que um dia o judiciário dê essa liberdade para o pessoal da mediação trabalhar fora. Já dão, né? Que tem as câmaras. Eles já tentam fazer isso, né? Mas tem lá dentro também. O que tem lá dentro, que é ótimo, inclusive para quem tem o Sejusc. O Sejusc é uma câmara de mediação e de conciliação que foi criada depois da lei, tá? Esses Sejusc são maravilhosos. Aí no Rio de Janeiro, a notícia que eu tenho é que são fantásticos, né? Que dão conta de resolver uma série de situações, tá? Aqui em Goiânia, nós criamos, e funciona até hoje, a oficina de parentalidade. Essa oficina de parentalidade é muito interessante também. Ela é uma forma de mediação em grupo, tá? A gente entra, né, e trabalha aquela oficina, às vezes trabalha várias vezes, né? Quando eu fazia essa oficina, a gente trabalhava uma vez por semana. Então, os juízes aqui são muito, eles aderiram muito ao trabalho, era pela Associação de Terapia Familiar. Nós fizemos parceria, tá, com o Tribunal de Justiça, e a gente fazia uma série de ações, lógico, todas voluntárias, tá? Todas voluntárias, o pessoal da própria associação fazia esse trabalho. E isso atendia. Então, o próprio judiciário vai reconhecendo que quando essas ações, que são todas ações mediadoras, quando essas ações acontecem, há uma mudança. Então, tem uma primeira audiência, a família está querendo matar alguém, a família está querendo agredir, a família está em polvorosa total. Depois que vai para uma oficina de parentalidade, depois que vai para uma mediação, volta para a segunda audiência, muito melhor. Isso é uma resposta unânime, tanto dos promotores quanto dos juízes. Quando essas famílias são trabalhadas, elas voltam muito melhores, a conciliação é mais fácil, e inclusive o cuidado com as crianças, tá? Que meu foco, por que eu fiz família, fiz tudo isso? Meu foco é criança e adolescente, é onde eu olho. A minha vida olha, a minha experiência olha, por causa dessa turminha que eu faço as coisas que eu faço. Então, eu quero... Tá. Então, situei vocês aí, né, nesse universo. Penso que sim. Tá. O que tem aquela, né,
as principais mudanças que foram acontecendo nos últimos anos, a tecnologia, o avanço da tecnologia, as relações líquidas, né, que o Bauman fala tão bem, não vamos entrar nisso agora, né? A democratização dos papéis dentro da família. Então, a mulher pode bancar a família, o homem pode ser o homem, a pessoa principal no cuidado com a casa, no cuidado com as crianças. Então, houve a gente chama de democratização, né? Então, mudou. Tem um autor que fala que nós vivemos uma sociedade com crepúsculo do dever dentro das famílias. Então, a gente não deve isso, não deve aquilo, né? A gente pode fazer de várias maneiras, né? Então, isso também é uma questão da... Deixa eu ver aqui, peraí. Estou seguindo um texto aqui no computador de baixo. Tá. Existe também, paralelo a isso, que foi bom, essa mudança, né, nos papéis, essa feminização do ambiente familiar, né? Eu acho que muita coisa aí ficou legal. O que traz eles aqui? Onde é que o amor quebra, né? O amor rompe, e que faz com que esse pessoal venha com tudo, e venha com raiva. Muita raiva, muita raiva. E vai ser muito bom conversar com o amigo português. O amigo português, eu já fiz os cursos dele, ele trabalha muito o Aníbal, em Júlio. O Aníbal tem umas intervenções muito interessantes para trabalhar raiva, para trabalhar medo. Então, porque aí, aonde é que eu acho que o terapeuta familiar, o psicólogo, eles conseguem lidar melhor com as coisas de mediação e com as coisas de família? Eu não estou dizendo a mediação em ambiente empresarial, a mediação em ambiente, né, negociar dívida, negociar isso. Isso são outras mediações e eu não sou expert nisso. Mas na família, porque nós vamos também valorizar o subjetivo, nós vamos também valorizar o que esse self tá querendo, sabe? O que esse self está buscando. E a gente tem condições, né, de mostrar isso de várias maneiras. Nós podemos fazer com que esse casal brigão, com que essa família disfuncional, com que essa situação toda, né, e mesmo junto com os advogados. Quando eu faço mediação, eu chamo os advogados das partes, tá? Junta todo mundo, junta os advogados, junta as partes, e vamos conversar sobre tudo. Vamos buscar um caminho, tá? Vamos buscar uma trilha. Na mediação, se produz documentos escritos, e quando o juiz, né, favorece, você pode incluir isso no processo, tá? Não é comum, o juiz tem que ser um juiz que entenda que aquilo é interessante, que aquilo é bom, que aquilo interessa ao processo que ele vai conversar, né? Cada vez mais os juízes estão apoiando isso. Principalmente aqui é muito fácil lidar com isso, eu acho que no Rio é muito fácil, em São Paulo é muito fácil, mas, por exemplo, tem situações que eu faço parte de algumas redes, principalmente no Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, há algumas radicalizações, assim, eles acham que o jurídico é o jurídico, não se deve entrar muito, tá? Pessoas estranhas. Mas, dentro dessa história, nós trabalhamos com transdisciplinariedade, né? A gente prefere, e é muito bom. A gente conversa com o psicólogo das partes, o terapeuta das partes, a gente pode ligar e falar, olha, né, você tem alguma sugestão, você pode dar alguma sugestão sobre esse caso, você quer falar sobre esse caso, então a gente também conversa com as pessoas, a gente é sistêmico. Então, a gente vai na rede, tá? A gente vai na escola das crianças, a gente vai no pediatra, a gente vai no psiquiatra, a gente vai tentando ouvir a rede, tá? Às vezes eu demoro 3 meses, às vezes eu demoro
4 meses, até uns 5 meses eu já demorei para terminar uma mediação ou para terminar uma perícia, tá? Os juízes, às vezes, quando eles pedem para 90 dias. Ah, por favor, entrega isso. Mas a gente pode pedir uma prorrogação quando precisar. Então, dá para a gente trabalhar bastante coisa, né? O que o amor rompido traz? Perda profissional, perda de saúde, perda patrimonial. As pessoas chegam muito adoecidas, muito empobrecidas, com patrimônio travado, com negociações mal feitas. Então, vem assim uma carga muito intensa, né, de situações difíceis. Aí o profissional ele tem que fazer a opção, né? Assim, qual a área que ele prefere, porque às vezes pode ser que a pessoa não queira lidar com tantas perdas, né? Com tanta coisa. Tem a traição pode ser a traição sexual, a traição por dinheiro, a traição por patrimônio, a traição por mentiras do passado. Então, eles trazem muito essa dor também, né, das traições. Uma coisa que eu tenho visto e acho que está acontecendo, que são legais, é que está se valorizando muito que no casamento, no casal, tem que se conversar. Então, essa situação que tem sido muito falada, principalmente nas mídias, né? Fala, vamos conversar, vamos fazer um DR, vamos dialogar, vamos ver o que você acha, o que o outro acha. Isso tem facilitado, inclusive, o divórcio. Existe uma mediação pré-divórcio. Essa é fantástica. Essa é o sonho dourado de quem trabalha nessa área. Ela é feita nos países mais que usam isso há mais tempo, os Estados Unidos faz, a Europa faz, em vários lugares. Então, antes de divorciar, o casal vai lá, entra e já manda para mediação. Não vai para o juiz, não vai para nada. Porque se eles conseguirem mediar, se eles conseguirem resolver, o juiz acata e pronto, não precisa processo. O processo acabou. Tá? Então, nós temos aí, como terapeutas familiares, um terreno muito amplo para a gente fazer, para a gente trabalhar, né? Porque eles estão. Nesses conflitos, né? Conflito é uma palavra que refere à doença, né, gente? Conflito gera ansiedade, conflito gera instabilidade, gera medo, gera angústia, gera pavor, gera pânico, né? Então, conflito é uma situação de adoecimento psíquico. A gente precisa valorizar isso, né? Então, precisa valorizar e a gente vê isso todo dia, né? Então, é importante que as pessoas, né, durante o processo de mediação, de terapia familiar também, né, na preparação de divórcio, que eu falo muito com as pessoas, mesmo em terapia individual, eu também trabalho em terapia individual, quando eu já aviso antes, quando eles começam a falar que o casamento vai bem, porque eu gosto desse tema, né? Então eu já vou muito assim, olha, o que é divórcio, o que é separação, o que é guarda compartilhada, o que é processo longo, o que é briga, o que é violência, Então, assim, dentro da fala. Quer falar, Patrícia? Patrícia pôs a mão. Ah, desculpa. Tá. Então, eu acho que a gente precisa esclarecer o que é esse procedimento, porque a situação de divórcio tem pessoas que não estão na hora de divorciar, tá? Não é a hora, até isso precisa ter hora. Porque, às vezes, ela está só querendo sair do sufoco, sair da angústia, sair do conflito, tá? E ela pode planejar isso de uma forma mais saudável para ela, para os filhos, para a situação familiar inteira, né? Então, é muito importante que a gente consiga, por isso que eu acho que o advogado, sem essa formação sem uma formação em terapias
ou psicanálise, ou essa visão do intrapsíquico, ele pode notar que tem algo, mas ele não sabe como entender aquele algo, como lidar com aquilo que está ali dentro, né? Com aqueles medos, com aqueles temores. Existe uma questão também que é muito cara para nós da terapia familiar, que é a questão do genograma, tá? O genograma é uma técnica fantástica que ela pode ser usada nas mediações e nas perícias para a própria pessoa ver. Porque um dos temas bonitos da mediação, das conversas interessantes da mediação, é que a mediação diz assim: quem vai arranjar a solução é a própria pessoa. Ela é que vai dizer o que ela quer. Se ela quer brigar mesmo, se ela quer separar os filhos do pai, se ela quer, sabe, brigar para valer ou não. Quer dizer, nós não queremos a briga, mas a gente não pode impor. Às vezes eles querem a briga, tá? E às vezes, com o genograma, o que a gente mostra? Que essa necessidade da briga, ela vem lá de trás. Lá atrás você traz a briga. E você está querendo litigar, você está querendo causar isso porque você tem coisas lá de trás que você não resolveu. Então, você traz as brigas do passado, né? Isso é muito, muito evidente nas nossas intervenções. Uma outra coisa importante, né? Tem uma colega aí, que é a Florence Caslow, ela diz que o divórcio, ele tem várias maneiras. Ele pode ser um divórcio afetivo, tá? Que a relação acabou, não... Eu mesma tive um divórcio do meu primeiro marido, que foi assim, a gente bateu papo uma vez só, à noite. Acho que tinha uns 10 anos que a gente não estava no mesmo trilho, né? Parecia que os trilhos estavam caminhando para os lados. Aí, uma noite, a gente chegou e conversou. No outro dia de manhã, a gente separou. Continuamos amigos, sempre, criamos os filhos, eram 3 filhos, e foi uma conversa só. Então, o divórcio foi consensual, o divórcio não teve nenhum problema, separamos tudo. O que você vai querer? Os quadros, as panelas, os carros, o que vai ficar? Aí ficou, chegamos lá na audiência, pronto, está tudo resolvido, a gente não tem problema mais não, a gente já resolveu o problema. O problema nosso é assim, está tudo bem. Então, esse é um divórcio afetivo, é um divórcio de amigos, é um divórcio é o mais saudável, né? Tem um divórcio físico, né? Que ele também inclui esse, e que esse dói. Dói mesmo que você tenha tido um divórcio amoroso. Por que dói? Você vai separar as coisas da casa, você vai separar o cachorro, você vai separar o gato, você vai separar onde está meu martelo, onde está meu DVD, onde está, né? Você separa de muitas coisas. E aquela pessoa também, ela te ajudava em algumas coisas, ela colaborava em algumas coisas. Então, essa é uma parte do divórcio físico, né? Que cria 2 casas e cria conflitos também, né? Principalmente com os filhos, com a guarda compartilhada. Aí os filhos preferem isso, preferem aquilo, esquece a mochila, esquece o remédio, esquece aquilo. Então, eu falo, como que um casal com filhos vai parar de conversar? Não pode, né? Tá. O divórcio financeiro, esse é bravo. E os juízes hoje já fazem uma coisa muito interessante. Eles podem fazer o divórcio e deixam o financeiro quebrando o pau. Tá? Antes não tinha isso. Só divorciava se fizesse o financeiro, a guarda, tudo junto no bolo só. Então era um sofrimento, porque às vezes demorava 10 anos para sair o divórcio. E a guarda, porque não resolvia o patrimônio. Então, agora, patrimônio é uma coisa e a questão da proteção dos filhos e das relações é outra coisa, né? Tem o divórcio legal, né? Que é a escrita do que vai acontecer, né? O que vai gerar ali. E o divórcio psíquico, né?
que esse é o grande problema. A gente acha que é o financeiro, a gente acha que é a violência, a gente acha, né, e não é. É o psicológico. Porque o psicológico é muito difícil eu me ver sem aquela pessoa. É muito difícil eu desistir daquela pessoa. Então, às vezes, eu falo que eu estou brigando porque ele não pagou a pensão, mas não é. Eu não tenho necessidade da pensão. Eu posso viver, né, aqui e ali, dar um jeitinho. Mas eu estou brigando porque eu perdi essa pessoa. Eu estou brigando porque eu perdi o meu status de mulher casada. Eu estou brigando porque eu não sou feliz. E nunca fui. Talvez eu nunca tenha sido feliz. Nem antes do casamento, nem no casamento, nem pós-casamento. Eu não sou, mas eu quero arranjar um culpado. Eu quero arranjar. Então, esse divórcio psíquico, ele é. Oi? Pode. No caso aí, eu fico me perguntando se o psíquico ele está mais relacionado com a pessoa em si ou com tudo que ela representa nessa composição matrimonial que, entre aspas, eclodiu. Porque se a gente olhar só a pessoa em si, a gente não vai ver tudo que está em torno desse psíquico que está sendo representado. Provavelmente, nisso que eu não vou dar conta, não é de viver sem a pessoa, ou daquilo que, digamos assim, tem no bojo dali, que é uma dinâmica da qual eu não consigo me ver distante dela. Seria isso, esse psíquico? Eu não me vejo distante dela, eu não sei ressignificar a minha condição de pessoa sozinha. Eu não, são questões muito internas, muito pessoais. Só que isso é levado para dentro do tribunal, isso é levado para o texto dos advogados, e os advogados defendem isso como? Agora tem também, né, os nomes, as marcas novas. Dano psicológico, a pessoa tem sofrimento disso, daquilo, por isso que ela não, né, que ela cometeu tal coisa, mas o que a gente percebe é que essas pessoas, são algumas pessoas, tá? Elas podem receber a melhor pensão que o marido pudesse dar, elas podem permanecer com a guarda dos filhos, elas podem permanecer com a sua profissão, com a sua loja, com a sua escola, mas elas não param de criar caso com esse ex-marido. Ou o vice-versa também. Aí é onde a gente encontra o feminicídio, né? É onde a gente encontra várias outras formas de expressar essa dor. Então, mexer com o divórcio é mexer com relações afetivas, amorosas e de dependência, né, Jeremias? E de dependência, de interdependência, que foram criadas, que foram fantasiadas, que foram idealizadas, e que, de repente, isso causa um dano terrível. As pessoas suicidam pós-divórcio, as pessoas matam filhos, as pessoas matam o ex-cônjuge. Então, chega a esse nível de loucura. Então, quando a gente trabalha nesse conjunto de situações, tá? Dentro da área jurídica, nós vamos lidar com tudo isso. E o como? Caixinha de surpresa. Porque a hora que você recebe uma família para perícia, ou você recebe uma família para mediação, você não escolhe. Não tem devolução. A devolução, se você fizer isso, nunca mais o juiz, nunca mais, eles são radicais, tá? Você vai receber um caso. Termina ali o casamento. Então, por quê? Porque o juiz manda só o nominho das pessoas e nomeia. A gente é nomeado por um documento, perito ou mediador. E ele quer o resultado. E você tem um prazo de 10 dias para aceitar ou não. Aí você vai ler o processo. Às vezes tem processo de 1000 páginas, tem processo de 500 páginas, tem processos imensos. Aí você dá uma lida, dá uma olhada e você faz um documento para o juiz dizendo, eu aceito.
Só que você não conhece as pessoas, você conhece o texto dos advogados, você conhece o processo que está escrito, tá? E às vezes você até entra pensando assim, nossa, esse aqui é cruel demais, esse aqui, nossa, ele faz coisas incríveis. Quando você vai entrar, é diferente. Aquele casal é diferente, aquela situação é diferente, tá? Então, esse é o universo, né, que a gente transita nessa história. Eu vou tentar aqui andar rápido, viu, gente? O papel do terapeuta familiar. A terapia familiar é uma forma mediadora, ela já é, no seu formato terapêutico, na sua metodologia, no seu entendimento, a terapia familiar, ela é um processo de mediação. Ela é, tá? Eu entendo dessa maneira, tá? Nós temos que entender isso, eu já falei, né? Toda a interface com direito de família, nós temos que... Mas isso é fácil, tá, gente? Esse não é o pior dos problemas, não. Entender direito de família se torna facílimo, se torna leve, tá? E também o ECA, os outros estatutos, né? A gente vai aprendendo tudo. Os criminais, porque o Henri Borel e o menino Bernardo, eles entraram para o criminal, não entraram para o direito de família. Aí é onde circula na vara criminal. Mas nós também temos, às vezes, que acompanhar o processo está na família e está no criminal, tá? Como está na família e está na Maria da Penha, está na família e tá. Então, a gente precisa também, às vezes, circular por aí, né? Mas é um desafio muito saudável, eu gosto muito, tá? Nós temos que trabalhar, viu, Jeremias, com o luto da não realização da família, né? Com a frustração. Tratar conflito como doença, isso é fundamental. Tratar impossibilidade de desfazimento do vínculo afetivo, né? É isso que nós estamos falando. Não conseguir sair do vínculo, não conseguir parar de falar. Nós temos amigos e amigas, né? Com certeza, familiares também, que divorciaram há 20 anos e que falam do ex como se fosse ontem, né? A gente escuta muito isso. Eles falam e brigam e tem ódio. Aí fala meu defunto, meu morto, meu. Isso é vínculo, tá? E é vínculo afetivo. Porque quando você tem ódio, você vincula. Quando você tem raiva, você vincula. Quando você tem inveja, ciúme, você vincula, né? Então, é bem assim, né? Os filhos, tá? Os filhos, eles podem sofrer muito ou pouco. A gente precisa colaborar com esses pais e com essas mães para eles deixarem os filhos bem. É muito difícil. É muito comum usarem filhos. É muito comum usarem e perturbarem completamente a cabeça dos filhos. Deixarem os filhos, eu digo, loucos, tá? Eu estudo muito a questão da alienação parental, sou 100% favorável à permanência da lei e, lógico, ao entendimento de quem aplica a lei, né? Quem vai aplicar a lei tem que entender o que é. Quem é que sabe se uma criança tem alienação parental ou não? Vocês acham que é o advogado? Vocês acham que é o juiz? Vocês acham que é o pai e a mãe? Quem que é que entende? A própria criança, né? A criança. E quem é que vai dar conta de fazer uma leitura daquele texto da criança, do pai e da mãe, tá? Ou da mãe? Se é alienação. Prioritariamente o psicólogo ou psiquiatra bem trabalhado. Por quê? Porque é uma questão de saúde mental. Alienação parental, o nome alienação, né, é um nome tradicional da psiquiatria, mas é enlouquecimento mesmo, tá? As crianças e adolescentes alienados ficam estranhamente doentes, ficam perturbados mentalmente. Eles ficam, assim, devassados pela situação. E por quê? Porque foram usados
porque foram abusados, porque tiveram que ser testemunha de coisas que eles se confundem completamente. A criança alienada, ela tem um comprometimento muito grande com a realidade e a fantasia. Mesmo que ela tenha 15 anos, realidade e fantasia é um terremoto, tá? E isso não é uma questão de advocacia. Não dá para um advogado entender alienação parental, a não ser que ele tenha uma formação em psicologia, em psicanálise, que seja, né? Que ele compreenda essas nuances e, principalmente, diferenciar a doença mental, tá? Saber o que é doença mental, né? Essa alienação ela é provocada por avós. Às vezes não é a mãe, Ah, são os sim, avós. O avô sim, promove essa, os avós muito, promovem, e muito. muito, muito muito frequente, Denise, bastante frequente, né? Promover ou criar algumas situações, né? Criar umas fantasias, é um negócio bem complexo. Um dia a gente pode pegar um momento aqui para falar só disso. É muito comum, né? Tá, essa questão, fazer o filho ser porta-voz, fazer o filho mentir, fazer o filho disfarçar, fazer o filho se unir. A mãe fica doente toda sexta-feira, necessitada da presença do filho. Ela não consegue sobreviver se o filho sair de casa. Ela vai ficar completamente doida, ela vai passar mal, ela vai pular a janela, elas fazem chantagem desse tipo, tá? Eu já recebi pessoas que a mãe chegava assim, faltando 3 degraus para terminar, caía e rolava até o chão. Como que o filho vai sair e deixar uma mãe enrolada lá no meio do chão? Não pode, né? Então, assim, há muita manipulação, há muita... Para quê? Quando o elo não rompeu. Eu continuo conectada com meu ex-marido, com a minha ex-mulher. Eu continuo, eu vou continuar ali. Eu vou continuar, né? Falando ali Ângela, daquela... deixa eu dar uma cortadinha, porque eu estou com a minha mão levantada, mas acho que você não viu. Oh, querida, não. É É, porque nós decidimos que as perguntas iam ser após a apresentação da Ângela. Vamos ver se a mas é que Ângela... tanta gente entrou no meio que eu achei que tinha Pois mudado é, essa mas realmente foi decisão, isso que nós combinamos. né? Mas fala, Sônia. É, eu queria que você me dissesse, Ângela, se essa turma que você fala, que permanece nessa patologização relacional, que o vínculo não foi desfeito, o que está aí é muito mais uma relação neurótica do que uma relação afetiva. Sim, muito mais uma relação neurótica. E uma relação neurótica desde sempre, tá? É um casal que construiu a relação neurótica desde sempre. Aí eles acham que pegar esse conteúdo inteiro, mandar falar para o advogado escreve tudo e joga para cima do juiz, para o juiz decidir o que tem que ser feito. Aí o juiz manda para o perito, manda para a mediação, porque o juiz não vai entender e está certinho, não é para ele entender isso, tá? Então, é muito neurótica, é possessiva, tá? É totalmente disfuncional. Então, é isso que vem, tá? Dentro do jurídico, é isso que vem. Na nossa terapia cotidiana, né, as pessoas vêm para... É maravilhoso, elas vêm por livre, espontânea vontade, olha que maravilha. Elas vêm para pagar, para resolver o seu conflito interno. Ela vem aberta, ela vem confiante que aquilo vai ajudá-la. É maravilhoso quando as pessoas fazem isso. Antes de divorciar, inclusive, seria muito bom. Mas, dentro do jurídico, ela só vem quando tudo confundiu de tal maneira, tá, que o juiz manda para trabalhar isso, porque senão o juiz não vai dar as crianças para ninguém. O juiz ele vai ficar embolando aquilo lá, adiando aquilo lá, postergando aquilo lá, para ver como que ele vai confiar em deixar crianças, tá? Por conta das histórias que nós sabemos. Depois de Henri Borel e de Bernardo, por criar essas marcas, né? O juizado tá assim, ó, tá?
porque com a corda no pescoço, vai que a gente faz uma decisão maluca, vai que a gente faz uma coisa errada. Então, eles tentam jogar para nós. Nós vamos resolver esse dilema. E isso leva tempo, isso é muito melhor quando há um processo conjunto, né? Dentro, por exemplo, o Sejusc, que são essas câmeras de conciliação e mediação que tem dentro dos tribunais, né, no Brasil inteiro. É uma lei que é obrigatória ter um espaço para fazer isso, né, essa proposta. Os próprios advogados são tão assim, desculpa que deve ter advogado, meus filhos são advogados, viu, gente? Eu não tenho antecipadamente nada contra, mas estou falando do drama que a gente trabalha, né? Os próprios advogados, eles não querem perder o caso. A continuação do litígio é rentável, principalmente se a família é de grandes posses. Então, o advogado, ele influencia muito na continuidade do litígio. Ele determina muito isso. Estamos tendo mudanças, tá? Não é tudo tão desastroso. Hoje a OAB discute muito, hoje tem se falado que mediação olha que delícia, você ganha seu dinheiro e resolve em um mês. Aí você já arranja outro cliente, você não precisa ficar 10 anos com o cliente. Você resolve em um mês e arranja outro cliente. Aí você vai fazer sucesso porque você resolve rápido. Você vai, então, já temos advogados com essa ideia de resoluções pela mediação, pela conciliação e por né, terapia familiar. O nome terapia familiar, depois da lei da mediação de 2015, antes a gente usava. Eu antes, sabe como é que eu escrevia? Meu título era assim, todos os meus laudos. Terapia familiar e mediação. Tá? Ou senão eu botar mediação e terapia familiar. E era laudo de perícia. Eu botava perícia, mediação e botava um subtítulo. Hoje, temos um outro desafio para quem é psicólogo. O Conselho Federal de Psicologia, depois também, 2012 para frente, 15, o Conselho Federal começou também a criar regras e normas de escrita. Por quê? Com razão, porque entram muita gente inexperiente, muita gente que não sabe como redigir um laudo, que não sabe como redigir um documento oficial e que faz confusões. Então, o Conselho de Psicologia começou a ficar um tribunal de psicólogos. Começou a encher de processos o Conselho de queixa contra psicólogos. Então, diante desse cenário, o Conselho começou a criar regras para os psicólogos ficarem engessadinhos, bonitinhos, fazendo daquela maneira. Então, hoje eu não poderia mais botar um título desse, mas eu posso. Mas, então, precisa seguir, né? Quem vai começar agora, o que está fazendo, tem que seguir as regras de documento, né? Se for psicólogo, do Conselho de Psicologia. Assistente social pode ser mediador, advogado pode ser mediador. Aí eles fazem com as regras do conselho deles, né? Cada conselho, então, se eu sou do Conselho de Psicologia, eu tenho que fazer de acordo com o Conselho de Psicologia. Mas curar a ferida, né? Eu vou voltar na coisa do IFS, porque eu venho de outras práticas também, prática com a MDR, práticas com isso, aquilo, né? A gente sempre está buscando como melhorar, né, o trabalho, mas o IFS, não, olha, gente, não ganho nada para fazer esse marketing, mas o IFS, ele tem algumas técnicas, algumas pegadas muito interessantes e assim, ó, rápidas, de 5 minutos, tá? Para você colocar a pessoa para pensar no que tá, viu, Sueli? Sueli vai amar. O que tá trazendo lá dos arquétipos da vida e que está fazendo a briga funcionar? Quem é o comando daquela briga?
Quem é o principal mentor daquela briga? Da onde eu trago aquela confusão toda? Tá? O que é que eu estou inventando para... E que hoje eu não estava dando conta de entender. Sou eu mesma, eu que quero brigar, eu não aceito desaforo, eu não aceito que passem por cima de mim, né? Então, é muito interessante, assim, essas, vamos dizer, novas tecnologias, né, dentro da nossa prática. É muito bom. Gente, vamos abrir para... Eu vou mandar o texto. Um minuto antes das perguntas, poderíamos abrir as câmeras para registrar esse momento, acho que é tão importante, né? A Angela está trazendo tantas informações e fazendo essa linha do tempo, né, para a gente, e trazendo o Abrindo que a as gente... câmeras e abrindo um sorriso. O sorriso, isso, passa o perfume, é hora de se perfumar. Posso? Todos aí? Ok, obrigada. Tá ótimo. Ô, Ângela, super interessante a sua palestra. E eu gostaria de, até para investigar a nossa discussão, eu fiz um curso intensivo lá no Centro Milanês com o Bosco sobre mediação familiar. E o primeiro caso clínico que nós assistimos, atrás do espelho, inclusive, era o Bosco, Luiz de Bosco, atendendo um casal por mediação. E a questão era uma discussão de partilha. Era partilha de bens e guarda dos filhos, que é uma coisa bem objetiva. E o Sim. homem falava: eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, porque nós já discutimos esse ponto. O homem bem organizado. E a mulher chorava tanto, mas chorava tanto, e chorava tanto, e a gente atrás do espelho dizia assim: gente, mas esse homem não vai, o Luiz de Bosco, não vai entender o choro dela, de repente ela nem quer separar, de repente ela está com alguma dor, um sofrimento horrível. E o Bosco, até escutando o homem falando, não, isso, não sei o quê, quanto, vai ser assim, vai ser assim. E a mulher, mas chorava. E ela não conseguia dizer nada, só chorava. E a gente começou a discutir atrás do espelho o que era aquilo. Qual é a linha entre uma terapia familiar, uma terapia de casal, e o processo de mediação para uma resolução de um conflito? Porque a sensação que a gente tinha é que não valia nada, porque a mulher chorava muito. E a gente, terapeuta de família, de casal, ficou muito sensibilizado com o pranto daquela mulher que não conseguia dizer uma palavra. E o Bosco atento ao que o homem dizia, objetivamente, calmo, né? E a gente começou a discutir, gente, isso não faz sentido. A gente tem que parar essa mediação e entender esse sofrimento. E aí depois ele disse, não, o trabalho de mediação não é para terapia, nem é para colher o choro, é para discutir e a resolução de conflito. Então, assim, eu estou trazendo esse assunto porque é bastante difícil nós, terapeutas de família, de casal, quando vamos atender ou trabalhar nesse processo de mediação, né? Por exemplo, eu não sou perito, escolhi não ser perito, mas eu sou auxiliar de perito. Então, eu recebo muitos casos de alienação parental, aonde eu deveria juntar esse casal, que está um alienando o outro, em relação às crianças. Mas, geralmente, o casal já vem com medida protetiva e eles nem podem comparecer juntos à sessão. Então, são imbróglios muito difíceis, né? Quando o teu objetivo é ajudar aquela família que já está numa medida protetiva, já não pode estar junto. E qual é a diferença entre o terapeuta de família no trabalho de mediação e o terapeuta de família entendendo esse conflito? Então, essa foi a minha contribuição e vamos abrir a discussão, então. Legal. Olha, o trabalho de mediação em contexto jurídico, se foi solicitado pelo juiz, se foi indicado pelo juiz, ele é absolutamente técnico, é como o Bosco estava fazendo. Ele é como será, você vai... Só que eu não sei aí, porque você deixou um vácuo, Cíntia.
eu acho que o Bosco deve ter perguntado para a mulher o que estava acontecendo. Eu imagino que ele tenha perguntado para ela algo. Eu acho que ele não podia ficar indiferente a tudo isso, né? O cenário, eu acho que tem um vácuo aí, tem alguma É coisa. um vácuo, porque era um caso clínico atrás do espelho, nós estávamos ali assistindo um caso que já vinha acontecendo, nós não sabíamos de nada realmente. Ah, tá. Então, foi só uma pincelada, né? Sim. Então, nós podemos, né, mostrar, né, para o marido, olha, você está trazendo aqui resoluções práticas que são necessárias, essa mediação aqui é para conversar da partilha, e eu estou vendo, né, que a fulana não está em condições de fazer isso. Então, o que o senhor acha do senhor perguntar para ela o que está acontecendo com ela? Dá a solução para eles. O mediador nunca ele dá a opinião, ele dá a solução para o outro, né? O senhor pode perguntar para ela, né, o que está acontecendo, se ela está, né, achando difícil falar disso, o que ela quer, né? Vamos interromper, vamos saber o que está acontecendo. Então, eu penso que é isso. Bem, a mediação solicitada pelo juiz, ela segue um protocolo, ela é curta, ela vai resolver só aquele assunto. A mediação será: a guarda é compartilhada ou não, né? Pode existir esse dilema, né? Que tem gente que não quer. Não quer porque acha e tem quase plena certeza que o marido é gay, por exemplo, né? É alcoólatra, fuma maconha, né? Às vezes são coisas que hoje o judiciário não se importa mais, tá? Não existe essa prevenção. Não existe a prevenção. Por exemplo, ele frequenta psiquiatra, toma remédio psiquiátrico. Olha bem, até isso eles colocam como impedimento para a parentalidade, né? Então, tem que haver isso, tá? Então, o mediador vai lá, vai explicar, vai colocar e vai buscar um meio termo. Ele vai ter que criar um meio termo. Então, vamos pensar nesse caso do Bosco. O senhor, olha, ele está dizendo, dona Maria, a senhora pode ouvir aqui, ele está dizendo que vai deixar a casa para a senhora e que vai ficar com o sítio. Ele está dizendo que vai deixar o carro A e vai ficar com o carro B. A senhora acha que assim está bom? Quer dizer, o terapeuta, o mediador pode ir andando com a mediação dele, com a técnica dele, para obter os resultados que ele pretende, se ele tem que mandar para o juiz isso. Agora, quando a gente vai fazer a mediação, que é muito comum, inclusive os peritos pedem, às vezes o perito na perícia indica, fala assim para o juiz, olha, cheguei à conclusão, né? Gente, eu já fiz perícia com 90 páginas, tá? Escritas sobre o caso familiar. Minhas perícias todas, no mínimo, 30, 40 páginas. Então, aí você mostra lá toda a pesquisa, porque perícia é uma pesquisa que você fez. Aí você coloca sugestão. Este casal precisa fazer mediação por pelo menos, a gente tem o direito de fazer isso, 10 encontros, quando você vê que o caso é barra pesada, para poder administrar o cuidado com os filhos. Aí o juiz vai e determina. Aí o juiz não vai precisar de laudo. O juiz não precisa de laudo. O perito pode pedir essa mediação como sugestão para melhorar o ambiente familiar. Ou pode pedir terapia familiar, ou pode pedir continuidade disso, daquilo, professor particular, pode pedir. O perito pode orientar o juiz para consertar aqueles danos que aconteceram ali, né? Mas, então, vamos dizer, nessa mediação, que ela é extrajudicial, ela é fora do jurídico, aí você pode fazer uma terapia familiar, tá? Uma terapia de ex-casal, uma terapia de pessoa. É muito comum isso, muito comum, tá? E cada vez vai ganhando mais adeptos, porque um casal que divorciou fala para o outro, um outro fala para o outro, e aí hoje eu já tenho demanda de casais já divorciados que toda vez que tem que ir pro eles voltam para mediação, para mudança de pensão, para mudança de escola do filho, porque eles não conseguem dialogar nada.
tá? Casal em conflito, eles são nulos em diálogo, né? Pronto, gente. Quem mais quer perguntar? Não quero perguntar, não. Eu quero dizer a você que eu sou apaixonada pelo Richard Schwartz há muito tempo. Teve uma ocasião que nós tivemos um encontro, um almoço, que foi no MAC, aqui em Niterói, e que foi feita assim, uma sugestão: quem trazer para fazer algum trabalho aqui conosco? E eu botei o Richard Schwartz. E quem venceu na época foi aquela italiana maravilhosa também, mas porque ele bebeu em Jung e o que ele traz é justamente a questão arquetípica dentro Hum, da terapia familiar, uhum, onde há um modelo dentro de cada um de nós, da humanidade, não é dentro de cada um de nós. Dentro da humanidade existe um modelo que permeia todas as diversas idades da humanidade, desde lá dos primórdios até o homem do século 25, quando chegar, e que vai ser acessado através da nossa vivência com algo do pessoal, mas é algo que é limitado, porque eu vivo só uma parte. E quando eu abro para entendimento que a totalidade é maior do que aquela parte que eu estou vivendo, a coisa fica muito mais fácil. uhum. Das pessoas entenderem, né, Ângela, de que É, elas não são proprietárias da história, elas estão na história. sim, É sim, isso aí. é, isso aí. Cristina, Cecília. Oi, Ângela, Patrícia aqui falando, tudo É, bom? tudo bem. Foi uma grata surpresa, assim, te Gostaria ouvir. de fazer uma Conheci- pergunta. A minha internet está horrível. Peço. Espera um Oi, instantinho. Espera aí, a Patrícia está falando. Vai. e Ângela, agradeço aí, né, sua fala. Eu estou aqui porque eu fiz esse caminho, né? Eu primeiro fui advogada, aí depois fui para mediação e hoje, né, na psicologia. E eu atuo no Sejusc, né? Estou lá. E o que eu vejo, o que eu percebo, tanto na oficina de parentalidade também, é ainda um vício que tem não de mediação, e sim de conciliação. Eu não vejo muita mediação dentro de Sejusc, a depender do juiz, né? A não ser na olaria que a gente consiga mesmo fazer uma mediação. E essa adesão também, assim, dos casais, como você falou, né? De ter um poder econômico diferenciado que eu vejo na Olaria, né, que é um bairro aqui do Rio de vulnerabilidade, eu vejo uma adesão maior desses casais de estarem participando da oficina de parentalidade, de estarem no Sejusc, de estarem esse método de autocomposição. E já na capital, que a gente chama aqui, né, que é, no caso, no centro do Sejusc de lá, quase nenhum. Não sei se é por causa desse caso que você traz aí da advocacia, do litígio, não tem muito essa questão das práticas colaborativas. E aí, essa é a realidade aqui do Rio. Aí eu queria ver se também isso, né, Patrícia, é persistente aí na sua você me realidade. faz pensar o seguinte: é, Obrigada. advogados não vão trabalhar com pessoas pobres. Advogados não vão preferir fazer litígio com pessoas pobres. Né? Com pessoas pobres tem que ser tudo rápido, né? Muitas vezes é assistência judiciária, né, que vai, eles não vão, então eles não têm acesso. Aí, ter um Sejusc na frente, ter uma oficina de parentalidade, ter alguém que escuta meu problema, alguém que queira falar comigo alguma coisa, que me veja, né, que me enxerga. Isso aí é o grande problema hoje da humanidade, é ser visto, né, existir. Então, é bem, bem óbvio que nas camadas populares, né, nos lugares menos poderosos em termos financeiros, vai existir maior demanda para os nossos trabalhos sociais, psicossociais. E assim, então, né, fica essa história também, né, de usar a própria TF, né, como, vamos dizer, como canal para fazer convênios, para fazer formas de atendimento, né? E aí,
no Rio, como aqui também acontece, né? Os próprios advogados falam, não, lá só vai dar rolo, lá só vai dar confusão. Olha, e pior ainda, porque eles mandam vir o marido, mandam vir a mulher junto, olha bem que maluquice é essa. Como que um ex-casal vai sentar junto? Como? Um vai matar o outro. Então, os próprios advogados, tá, Patrícia, eles, às vezes, eles desencorajam, tá, as pessoas a participar disso. E aquela história também. Como que eu vou mostrar o meu problema em público? Como que eu vou falar disso em público, né? E não querem. Mas, aí, nesse caso, o juiz tem que botar lá na caneta. Frequentar isso aqui sob pena de pagar R$ 1.000 por dia. Aí eles vão, É porque ainda é tá? um convite, né, Ângela? Assim, Ah, eu ainda sinto assim que até os advogados lá em Olaria, no caso, ainda tem esse espírito mais colaborativo mesmo, sabe? Do que na capital. Na capital, a adesão da oficina de parentalidade chega assim a ser 3 casais. Pra você ter não, ideia, não tem ninguém, né? Praticamente. Às vezes tem mais oficineiro do que realmente os casais. E já na Olaria, assim, 30, a gente tem que se dividir. Eu numa sala, a amiga na outra, né? Então, não sei, se poder de coercitivo também, que as pessoas ficam mais com medo, né? Mas eu vejo os advogados mais colaborativos também. sim. Mas obrigada, viu? Adorei, assim, sua fala. Muito bom. Olha, nós temos Cecília, Cristina, Jeremias. Cecília, está na fila Fala. aí, pode falar. O Jeremias está na minha frente, Cíntia. Tá Pelo bom, menos eu Jeremias, levantei depois dele, amor. tá bom, mas que o Jeremias já tinha falado também. Ah, tá bom. Então, primeiro agradecer a Ângela, né, Ângela, a Mas sua isso é fala, critério de que foi exclusão? sempre... Hã? Vai falar, não, quer falar antes, Três Jeremias? coisas. Pode falar, pode falar. vai, Cecília, vai. Agradecer primeiro, né, Ângela, que eu acho que é sempre muito rico a gente ouvir e ouvir com toda essa experiência e bagagem. Agora, eu queria compartilhar com você que eu acredito muito mesmo na integração e na visão sistêmica. E eu acho que quando a gente fala do advogado, psicólogo, eu acho que realmente tem essa divisão, né? Tem olhares diferentes, né? Foram treinados tecnicamente de formas diferentes. Eu ainda acredito nas equipes multiprofissionais. Não sei se você trabalha com equipe multiprofissional, que eu acho isso uma coisa muito interessante, né? Trabalho do psicólogo junto com eu não trabalho na área da justiça, mas me parece que seria uma saída interessante. Queria que você depois falasse. E depois, só complementando, como eu acredito nessa visão integrativa, eu acho que é muito e sistêmica, eu acho muito importante quando você fala que a gente tem que olhar não só para a inter-relação, mas para o interpsíquico também. Eu acho que essa, e aí você cita, né, o UFS, né, que é o Internal System Family, para quem não conhece, que é o que vai ser o simpósio que nós estamos oferecendo dia 4 e 5 de julho, né? Agora já estou fazendo divulgação mesmo, viu, Ângela? Se você não podia fazer, eu... Não, porque 4 e 5 de julho é exatamente o Aníbal, que é cria, né, vamos assim dizer, viu, ele do Schwartz, ele vai trazer exatamente como que se interliga, né, o interrelacional com o intrapsíquico e a importância dessa leitura intrapsíquica dentro do seu self, né, a divisão, os comandos, que com quem é que está comandando aquela relação, como você mesmo falou, né, Ângela? Aquela relação de conflito, né? Que a crise que o casal se apresenta, né? Quem é que está comandando? Qual parte desse self, né? Dessa parte desse eu, está mais preponderante e trazendo à tona, né? Esse ar tão bélico, né? Essa situação tão bélica. Então, eu acho que é muito importante também a gente pensar, né? E eu gostei disso quando você fala, pensar que temos sistemas internos
e temos os sistemas relacionais, interrelacionais externos, e que eles dois juntos fazem uma combinação. Como também eu acho que o sistema psíquico e o sistema da justiça, da advocacia, também deveriam fazer uma composição. O que você acha disso? Acho que sim. Esse caminho, Cecília, ele já vem sendo trilhado. Em algumas, porque o que que acontece, né? Cada lugar pode ser uma cidade interior, pode ser uma capital, cada lugar desenvolve uma certa cultura dentro do jurídico, né? Então, assim, as ideias vão sendo assimiladas, vão sendo trabalhadas de acordo com os líderes daquele lugar, né? Como eu acho que qualquer sistema humano, né? Então, tem lugares que as equipes multidisciplinares, elas são viáveis dentro do sistema. Então, a gente, como eu disse, eu converso com as pessoas, eu compartilho com as pessoas, mas o meu trabalho é dentro da prática privada. Eu não tenho como montar no meu trabalho uma equipe multidisciplinar. Então, eu faço diálogos com as pessoas, eu converso com as pessoas sobre aquele assunto, sobre aquele caso. Então, assim, eu chamo, eu entrevisto, eu peço ajuda, né? Mas dentro das organizações, principalmente das câmaras, esse pessoal, os advogados que montam as câmaras de mediação e conciliação, né? Eles geralmente têm, outras têm um advogado, eles chamam. E dentro dos tribunais de justiça, eles criam, né? Como a Patrícia falou, tem o Sejusc, que a ideia do Sejusc é maravilhosa. Na prática, ele acontece aqui e ali, de formas diferentes, às vezes muito precárias, inclusive. E então é um caminho que está andando. Dentro da OAB, hoje já existem comissões para estudar família, comissões para estudar mediação, então nós estamos indo, nós estamos crescendo nessa área. E um crescimento que eu acho que o direito de família é o direito hoje que mais cresce no nosso país. Tá? O que mais cresce assim velozmente, o que mais está conseguindo alavancar leis, projetos, propostas, e está correndo atrás de um prejuízo de décadas, né? Então, estamos indo, tá? Mas a equipe multidisciplinar é fantástica, tá? Mas ela só combina, por conta do problema financeiro, com um vínculo institucional ou um vínculo, por exemplo, eu tenho uma ONG, né, que eu faço parte. Eu tenho mais de 20 anos que eu trabalho nessa ONG. Nós somos equipe multidisciplinar nessa ONG e somos jurídicas. Tá? Nós damos apoio, esse trabalho é o seguinte, nossa ONG, nós temos convênio com o sistema jurídico. Vocês estão me ouvindo? Sim. Congelou, parece, a imagem. Nós temos um convênio com as varas de infância e juventude, com varas criminais, com tudo convênio assinado. E nós produzimos documentos psicojurídicos para essas questões, principalmente para questões, principalmente não, basicamente para a questão de adoção, porque nós só trabalhamos com adoção tardia, e grupo de irmãos. Então, nós somos, assim, super especialista em adoção de grupo de irmãos, e aí nós trabalhamos com família. Eu tenho uma equipe grande de profissionais que tem psicopedagogo, assistente social, psicólogo, tem tudo, e eu supervisiono para atendimento pré-adoção e pós-adoção, mas tudo atendimento familiar. E esse atendimento, ele é psicojurídico. Nós fazemos relatório de todos eles e mandamos para o juiz. Tá? Então, todas as adoções que vêm, que são encaminhadas, o juiz é que encaminha. A gente só recebe encaminhamento. Tá? E A gente precisa muito desse apoio, né? nós Mas trabalhamos. nós já estamos no nosso último minutinho. Queria dar a palavra, então, para a Cristina, e depois temos que encerrar, porque a gente tem um tempo, né? Cristina?
Ela saiu, O Jeremias também a gente abandonou. Também Jeremias saiu. saiu também. Embora. e a Cristina também, acho que elas estavam com horário de atendimento. É. Horário de- Na verdade, falta um minutinho, né? É. Eu acho que a gente podia dar a palavra final até para a Ângela. A Vera, Deixa eu só falar uma coisinha. Eu Vera. fiquei sabendo que nós temos um convidado, né, Ângela, lá de Brasília, não, de Goiânia, né, um delegado Gilson Ferreira. Agradecer Gilson. a presença dele, ele foi convidado pela nossa associada, a Simone Camargo, e agradecer a presença, seja muito bem-vindo. E aí, a Ângela encerra. E vamos Uma trocar coisa ideia. antes da Ângela encerrar. Só uma coisa, Ângela. A Patrícia compartilhou com o grupo o livro que a Ângela mencionou, e no chat também tem algumas trocas bem ricas da Simone, alguns colegas também colocaram aqui. Então, e agradecer essa oportunidade, né? Foi um tema bastante rico, Estão bem explorado. solicitando o nome da ONG, Ângela, da qual você coordena. Da Simone nossa pediu. ONG. Chama Conviver GEAGO, que significa Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Goiânia. É Conviver GEAGO, tá? Eu vou mandar o texto para vocês, aí, né? Obrigada, tá? Agradeço muito, fiquei honradíssima com a presença de pessoas tão incríveis aqui, tá? Pessoas, a Maria Tereza Maldonado é uma pessoa que eu li os livros dela no começo da minha trajetória como terapeuta familiar, então ela foi minha mestra também, pena que ela não está aqui mais, mas fiquei assim orgulhosíssima dela estar aqui. Então, agradeço a todos vocês, tá, pelo convite, por estarem aqui comigo, e um grande abraço. Muito Pra bom Ângela, estar e você vai ter que contigo, voltar, Ângela. porque você deixou todo mundo encantado com você. Estão pedindo também para citar o nome da ONG. Já Ah, citou. Já citou. Ela já Ela já citou. citou. Depois eu vou colocar no grupo lá Já da está, inclusive, na biografia dela, está. Tá Tá bom. ótimo. E já está no chat também, Já está no tá no chat. Depois ela vai mandar o texto também para o pessoal, né? A gente coloca no grupo, tá bom? Tá. E lá tem Então tá. bibliografia. Muito Beijo. obrigada, Beijo, Ângela. Grande Ângela, beijo. querida. Tchau. Tchau. Beijo, Tchau. Ângela. Se sinta abraçada por nós. Sim, obrigada. Tchau.